Olá, no programa OAB na TV de hoje vamos conversar com o vice-presidente da subseção, Dr. Marco Antônio Cachel. Dr. Cachel, que foi por 4 vezes o presidente da subseção e 2 vezes vice. Vamos conversar sobre as conquistas, o crescimento e o fortalecimento da classe ao longo desses anos. Afinal, a subseção da OAB de Itajaí é a mais antiga do estado e pioneira em muitas iniciativas. Olá, doutor Cachel, bem-vindo ao OAB na TV. Obrigada pela sua participação. O agradecimento é todo meu. Os anos de experiência que citei, nós não tínhamos esses meios de comunicação. Tudo era feito por cartinha, por correio, né? Então hoje é bem mais fácil a gente falar e expor as ideias para os nossos colegas advogados e os nossos clientes em geral, né? Doutor Cachel, o senhor acompanha a advocacia, a gente conversava antes de entrar no ar. Há 45 anos, é isso? Ou mais já de 45 anos? Eu comecei a advogar antes com o doutor Rogério Ferreira, quando eu ainda estudava Direito, né? E o Rogério Ferreira é que começou a me dar os primeiros passos. Mas eu atuo há 45 anos como advogado e atuando os 45 anos dentro da OAB também. Dentro desses 45 anos, o senhor poderia fazer para a gente uma linha, né? Uma linha cronológica, uma ordem aí de como foi a história da OAB e da questão da justiça nessas mais de 4 décadas? Eu posso, uma ordem crescente na OAB e decrescente na justiça, isso seria? Então, veja bem, a OAB de Itajaí sempre foi a inovadora em todos os sistemas jurídicos do Estado, quiçá até do Brasil. Posso dizer isso, que eu atuo, já fui 4 vezes presidente da OAB, no tempo que não existia essas comunicações. Era tudo comunicação, par a par, junto aos advogados. Se trabalhava muito e a OAB, nós tínhamos que ter um trabalho muito intenso. Era uma situação numa subseção, e depois a seccional em Florianópolis, não tínhamos tantos recursos que vinha de Florianópolis, tudo era arrumado dentro da nossa OAB. À nossa época, os juízes e promotores eram em menores números, lógico, menor número de advogados, sempre foi muito favorecido, a OAB muito ligado com juízes e promotores. Ela foi evoluindo até os dias de hoje, já é o 3º mandato como vice que eu estou na OAB. E nós sentimos eu sinto particularmente, junto com meus pares mais antigos, de que a OAB criou uma força nacional muito grande e ela mantém. Eu sou contrário àqueles que dizem que a OAB perdeu o descrédito, absolutamente. Eu não concordo. Eu concordo que a OAB é um órgão muito forte e muito positivo. Tem os seus deslizes, como todo lugar tem os seus deslizes, tem aqueles que não colaboram, aqueles que colaboram. Mas na justiça, infelizmente, ela não se aprimorou, absolutamente. A justiça se mantém inerte, ela se mantém inerte com os velhos sistemas. Ela se adapta com as coisas que tem. Por exemplo, o controle de processo, o tal de SAG, quem criou foi a OAB de Itajaí. Aqui foi criado com autorização do tribunal e dos juízes à época. Criamos esse sistema de controle de processo. Na época não tinha internet, mas nós já dizíamos ao tribunal de que um dia o advogado não precisaria ir mais ao fórum. E esse dia surgiu. Eu acompanhei como muitos outros acompanharam. Então nós criamos esse sistema do SAG, que era o acompanhamento às custas do processo. Muita luta, juízes reticentes, não é tribunal reticente, que nós iríamos controlar juízes ou não. Isso aí sempre se passou. E depois, então, aconteceu o voto eletrônico. Itajaí foi a primeira comarca do Brasil a instituir uma apuração eletrônica de votos. Aqui em Itajaí, através de sistemas de computação de CP500, de P500, são computadores bem leves, coisas inovadas que nós trazíamos. A nossa OAB que pagava, ou seja, os advogados de Itajaí. A nossa seccional Florianópolis, o primeiro computador que entrou na seccional, quem comprou, quem adquiriu foi a OAB de Itajaí cedendo para a seccional. Então, vê como é que ficou. E hoje, eu sinto que o tribunal não está passando agora do problema de SAG que compraram, aliás, eles adquiriram no tempo do desembargador Napoleão, veio aqui, conversou conosco. Quem eram os donos do sistema é a OAB de Itajaí, junto com o doutor Roberto Machado, hoje advogado,
que fazia todo esse sistema, tudo. É tudo uma inovação que houve, né? Para ter uma ideia, Itajaí inovou com a primeira lanchonete dentro de um fórum. Não era permitido, não existia isso. Colocamos, aí aprovou, hoje tem todos, até restaurante tem. Não podia ter sala de advogado, não tinha. Nossa sala era a biblioteca de Itajaí, do fórum. Aí conseguimos, aí expandiu para todos, quer dizer, tudo Itajaí começou. Então hoje eu lastimo mesmo de que no tempo que nós estamos transformando isso do SAGE para o EPROC, eles poderiam fazer um estudo maior para dar um auxílio à agilidade da justiça. Qual é o auxílio? Eu não acredito, veja bem, eu não acredito que não tenha possibilidade de se colocar dentro de um programa, e o que nós aqui em Itajaí estamos estudando, um meio de o advogado do seu escritório poder controlar todos os movimentos e o andar do processo, não é o andar-movimento. O andar, meu processo está em 15º lugar. O juiz julga 3 processos por semana desse tipo. Quer dizer que o seu processo, dizendo para o cliente, o seu está em 18º lugar. Dentro de 3 semanas tem a sentença. Isso seria transparência, agilidade. Isso pode acontecer. Nós estamos estudando um aplicativo para isso e nós vamos apresentar através da subseção do Itajaí, pelo nosso presidente, a nossa diretoria, ao tribunal esse sistema para ver se eles aprovam. Aí sim, não haveria nada de cliente reclamando, pô, meu processo nunca julga. O advogado pode dar uma satisfação. E por derradeiro eu também não entendo de que maneira que ainda se faz sentenças pela cabeça do juiz. Eu não estou dizendo que não seja bom a sentença, eu não estou dizendo isso. Eu digo pela cabeça. Tem que ter um sistema, um meio de agilizar a sentença mais roboticamente, pela mente do homem, fazer esse programa de que sentenças comuns bateu a sentença, entrou a contestação, as alegações e sai uma sentença. Eletrônico, coisa rápida. É moderno. O judiciário não caminha nessa vertente do modernismo. Não, isso não está interessando nada. E veja bem, eu quero até entrar num detalhe muito claro. Não existem os hackers aí que entram eletronicamente lá no fim do mundo? Então não custaria examinar um meio de se fazer com pessoas competentes, estudar todos os códigos e tudo, inserir num único programa e esse aplicativo, ele faz o aplicativo dar uma sentença. Não é difícil, tem que ficar isso registrado. O Uber não te faz todo o sistema? Faz, né? Os aviões, como é que programa a passagem aérea lá no fim do mundo? É tudo um sistema, não existe a cabeça humana. E nós ainda insistimos a cabeça humana para fazer uma sentença. Ah, não, cada caso é um caso. Não, existe a jurisprudência. A jurisprudência é lançada nesses programas, e esses programas um dia vai chegar esse dia de que a sentença sai eletronicamente de um caso. Doutor Marco Antônio Cachel, a gente vai fazer um intervalo, porque acredite se quiser, quando a gente conversa com o senhor, o tempo passa muito rápido, né? Eu só fiz a primeira pergunta para o doutor Marco, mas daqui a pouquinho a gente retorna falando um pouquinho mais sobre essa questão histórica, sobre a experiência do doutor Marco, falando sobre a subseção e até, inclusive, sobre essa questão da tecnologia do EPOC. A gente retorna na sequência. Retornamos com o programa OAB na TV. Hoje conversamos com o Dr. Marco Antônio Cachel, foi presidente 4 vezes na subseção de Itajaí, presidente, vice 3 vezes agora, né? Agora é a terceira gestão de vice. Vice não faz nada, né? Mas estou esperando, quem sabe uma peça, a morte do presidente eu entro. O senhor faz muita coisa, uma figura importante. Inclusive, nós falávamos anteriormente aqui no primeiro bloco sobre as questões da tecnologia, né? Da ineficiência no uso dessas ferramentas tecnológicas para agilizar o judiciário. O senhor falava, inclusive, do EPOCRE. E é um sistema que ele já existia. A gente conversava no intervalo, mas ele foi adaptado de uma forma... Ele veio para o Tribunal de Justiça, mas nós sabemos de que não há como pegar o da Justiça Federal, vamos dizer, mas a lei é igual. Não, a lei eu sei que é igual, tudo, a processualística é igual, mas o sistema que eles adotam é diferente.
Então, mas é tudo igual. Mas tem certos detalhes que engasgam, não é? Então, é como disse, pega o GPS e em certo momento o GPS numa rota nova, ela entra em branco. Então, é isso que está acontecendo, eu entendo, e muitos advogados não estão adaptados ao EPROC, que nem trabalhavam com a Justiça Federal, nem trabalhavam. Nós temos aqui 1.800 advogados de Itajaí, militantes, vamos dizer que são em 600, militantes mesmo 600. Então, quer dizer, é para se entender de que nas redondezas, desses 600, 400 ou 300 ainda não estão acostumados ou habilitados ao EPROC. Quer dizer, nós, os mais velhos, eu estou fora porque eu estou sempre atualizado, né? Eu sempre estou isso. Eu estou fazendo o estudo junto com mais outros 4 técnicos desse sistema nesse aplicativo para saber o andar do processo. Não é para saber o andar do processo, é saber quando que nós podemos dizer para o cliente que vai ter a sentença dele. Entendeu? Quando que vai ter um despacho? Quando vai ter a sentença? É isso que é muito importante para o advogado, que é a ordem cronológica. Eles vão dizer, já existe. Não, não existe. Existe uma ordem cronológica, eles vão adaptando ali tudo. Mas nós estamos fazendo um aplicativo que nós vamos lançar, dessa vez com a chancela da nossa subseção legal, e vai ser um estouro para todo o Brasil. O senhor fala aí, relatando essa situação, mais uma vez o pioneirismo, né? E eu lhe pergunto, nesse período que o senhor esteve frente à OAB como presidente, também como vice-presidente, qual as principais conquistas que o senhor, né, citaria nesse momento da subseção? Já que, inclusive, ela foi criada lá em 1971, é isso, né? Mas aí eu vou ter Consegue aí citar nós vamos ter que fazer isso resumidamente? Na semana que vem, começar a segunda e terminar na sexta. Mas olha, a nossa subseção foi inovadora sempre, sempre, primeiro em tudo. Eu vou começar de trás, de lá agora para trás. Ou seja, nós temos a primeira sede independente de Itajaí da forma que nós temos, uma sede que ela é autônoma. Não é? Ela sobrevive sozinha se quiser. Nós introduzimos todos os sistemas que tem hoje no tribunal, foi nós que criamos. O voto aquele foi criado pelo Itajaí. Quer dizer, nós temos uma caixa de assistência super eficiente, para dizer, o primeiro dentista que pisou numa sede de subseção foi em Itajaí, que nós resolvemos trazer. Precisamos ter um dentista aqui. Agora estamos vendo para trazer um médico. Quer dizer, é uma série de inovações que a Itajaí sempre tomou. Se eu vou falar de todas as inovações, aí nós vamos Inovações que beneficiam tudo benefício advogado. do advogado, tudo. Nós temos uma série de descontos cedidos para advogados, né, que eles podem usufruir. Inclusive, estou negociando descontos em viagens internacionais, nacionais, não aéreo, que isso é impossível, mas bons descontos para esse pessoal que precisa viajar para estudar, para trabalhar, não é? Então, nós estamos fazendo isso tudo. Mas nesse primeiro ano da nova gestão, esse primeiro semestre, ainda nós não temos o embalo total. Mas eu quero sugerir à nossa diretoria, nós estamos estudando várias inovações. Nós temos um campo lá que nós fizemos no final da gestão passada, de uso dos advogados, né, para fazer um exercíciozinho. Fazer campeonatos, e nós temos uma quadra de esportes de multiesportiva na frente da OAB, que é público, mas nós temos lá à disposição. É um belíssimo lugar, para quem não conhece, a subseção fica aqui em frente exato. à nossa pista de corrida. Doutor, o senhor foi presidente nas gestões de 87, 89, 91 a 93, 95 e 97, isso? Pode ser. Vamos, né? A gente não vai ser, não vamos nos apegar a datas, eu também. Eu estou numa época que muita coisa para trás eu não estou gravando ocupar mais, o HD não é bem né? isso. Quais são as demandas daquela época, né? Elas são muito parecidas com a de hoje, porque o senhor citou ali no começo que a OAB, ela moderniza, a justiça caminha para trás. As demandas, então, continuam as mesmas ou não? Não, as demandas mudaram muito. Tem o Código do Consumidor, tem o Juizado das Pequenas Causas, tem aí o PROCON, tem uma série de coisas que eu não sei se ajudaram ou prejudicaram. E a falta de conectividade dos juízes e promotores com os advogados, veja bem, não estou dizendo que eles não tenham essa conectividade, mas esta falta que faz entre advogados, juízes e promotores uma compreensão maior de trabalho, de cooperação,
isso realmente se prejudicou. À época, só para abrir um parênteses, existiam juízes que chamavam a OAB dizendo, olha, esses processos estão acumulando muito. Vocês levem esses processos para a OAB, chamem as partes, vocês lá na OAB, e convençam esses dois advogados a chegar a um acordo. Não é para julgar nada, é só para convencer. Só está atrapalhando. Vocês se entendam lá, me traz aqui que nós vamos fazer uma audiência de conciliação. E eu vejo também que hoje, nas nossas épocas atuais, a conciliação que é tão prevista no novo Código obrigatória, as partes não querem conciliação. Segundo, os juízes, no ato dessa conciliação, não tem acordo, não tem, então eu vou marcar uma data e logo levanta. Quando, no nosso tempo, o juiz dizia, vocês vão ficar aqui até sair um acordo disso aí. Se não... Um momentinho, dizia o Dr. Raul Bayer-Laus, eu vou ali comprar umas laranjas e nós vamos comer laranja aqui até acertar, tá bom? Tá bom. Era isso que funcionava muito. Hoje há uma impessoalidade, há muita falta de comunicação entre juízes, promotores e advogados, mas nós, a OAB, estamos buscando juízes para encontrar uma solução. A diretoria tem ido ao encontro de todas as varas e conversado particularmente com grupos, com juízes, e querendo fazer esse encontro e querendo fazer essa aproximação para desenvolver os processos em andamento, para dar mais agilidade. Quais são os motivos, né, dessa falta, então, de comunicação? O senhor falou muito nessa questão de conectar, de comunicação, de proximidade que existia anteriormente, agora não existe. O judiciário se distanciou? Não, me quer parecer, eu vou dar o meu ponto de vista particular, que muito juiz acha que é diferente de advogado. Aí se aposenta, pega a carteirinha da OAB e vem reclamar dos juízes. Então, muitos, né? Tem excelente, nós temos em Itajaí excelentes juízes, mas tem juízes prepotentes, tem promotores que não ajudam muito também, mas eu acho que a categoria se distanciou das suas origens, porque para ser juiz tem que ser advogado, ou seja, bacharel em direito, né? Então eu acho que houve um distanciamento pela modernidade, pela continuidade, pelo excesso de processo, pelo acúmulo. Um juiz atendendo 4.000 processos, pensa bem, não pode, né? Não pode. Então não existe capacidade mental para tocar 4.000 processos. Por isso que eu digo, havendo um meio eletrônico de decidir essas questões... Sistema que vai liberar mais ia liberar muito mais rápido, né? Lógico, tem que se fazer. E tem que se buscar robótica. A robótica que eu falo não é só o animal, é a parte da engenharia de computação passar para a sentença, né? Passar, tem que fazer isso. Vai ter que existir e vai aparecer, viu? Vai aparecer. Agora o senhor falou de vários pontos que precisam ser melhorados e que a OAB trabalha, né, para garantir essa melhoria. O que o senhor considera que foi possível reverter de um cenário que existia ali na década de 80, de 90, quando o senhor esteve presidente, para agora? Reverter, eu acho que nós não conseguimos muito, viu? Reverter, não. Conseguimos reverter assim, a importância da OAB, né, como uma entidade mediadora, isso sim. Agora, reverter não, eu acho que piorou, porque ficou mais difícil de se trabalhar, mais difícil de se obter. Quando eu falo isso, são meios do individualismo, ou seja, a capacidade do advogado em si trabalhar, não em empresas. Mas com a agilização do eletrônico dos processos, os advogados do interior sofreram um bocado. Porque qualquer advogado de Belém do Pará controla um processo aqui em Itajaí e o cliente ele perde a conectividade com esse cliente, não é? Então eu acho que nós só regredimos nesse ponto. Poderíamos estar muito melhor, mas eu acho que nós vamos chegar nesse ponto melhorando. Eu quero deixar bem claro para depois deixar nos anais. Vamos chegar num ponto onde vai existir o controle do processo para saber em que fase está, quantos dias leva para julgar o processo na mão do juiz ali, para dizer para o cliente. E vai chegar o dia que o juiz, com os dados inseridos nesse programa, vai conseguir tirar uma sentença eletrônica. Vai chegar. Isso anotem que vai chegar. Eu posso não estar aí, mas eu quero que fique registrado, porque eu tenho registrado em documentos o dia que o tribunal autorizou fazer uma inserção num Fórum de Itajaí de um equipamento eletrônico.
Está escrito lá e assinado por ele. Então ninguém faz. Porque na época não tinha como fazer um filme e tal, né? Muita história para conversar com o Dr. Marco. A gente vai fazer um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para falar como era ser advogado e como é ser advogado hoje. Voltamos a conversar com o Dr. Marco Antônio Cachel, para quem nos acompanha. Dr. Marco Antônio Cachel foi 4 vezes presidente da subseção da OAB aqui de Itajaí, está na 3ª gestão como vice. Dr. Marco, como era ser advogado lá há 45 anos e como é ser advogado hoje e para se manter um bom advogado? Bom, mudou? Se manter bom advogado é difícil, não existe bons advogados, existem advogados trabalhadores, né? Esse negócio de dizer que tem 200 advogados numa empresa e ter 2, depende da cabeça de cada um. Antigamente, o trabalho da gente era difícil de fazer, mas a patroa comprou o detergente, é o DD. Assim, nós íamos no fórum e tinha uma caixinha chamada, vai lá no nicho do advogado, é uma caixinha da prateleira, né? E lá estavam os processos do advogado. Entrava atrás do balcão, pegava, olhava os processos, dava o ciente, tudo, e fazia a mão, batia a máquina, e levava e trazia, falava com o juiz, falava com o advogado. Era assim que se advogava. Os clientes vinham, a gente conversava, não tinha uma grande concorrência, muito grande, e um nome fluía e se trabalhava bem. Lógico, eu devo tudo que eu tenho na vida à advocacia. Eu só vivi da advocacia para tudo. Hoje é diferente, ficou muito mais difícil, existe uma concorrência e existe concorrência desleal. Tem aí na esquina que quer cobrar, que desconta o juro, busca a pensão de carro, a OAB vai fazendo, vai brigando, eles vão se atrelando, fazem cobranças, tem órgãos de registro no comércio que estão fazendo cobrança. Quer dizer, para o advogado ficou difícil, eu confesso, os custos aumentaram, não é? A receita diminuiu, quer dizer, hoje fica difícil e mesmo assim as decisões se tornam difíceis, porque o acúmulo de processos, como eu havia falado antes. Existe muito processo. Para um juiz estar mexendo com 4.000 processos, tu imagina, se são 3.000, é um processo, 10 processos por dia, 15, como é que ele faz? Não vai em casa, não come, não bebe, não dorme, né? Doutor Marco, o senhor fala dessa realidade, né, de ser advogado há 40 anos e agora. Isso é uma realidade que acaba sendo reconhecida e acontece em todo o Brasil. Mas especificamente vamos falar de Itajaí. Como é que o senhor analisa a questão da advocacia na nossa cidade? Olha, o que eu analisei é também de Itajaí. Tu vê só, nós tínhamos aí 200 advogados, não é? E hoje nós temos 1.700, estou falando em inscritos, não é? 1.700. Tem que contar mais 1.800 de Balneário, tem que contar mais 1.200 de Brusque, mais os que vêm de Blumenau, mais os que vêm de Joinville, Barra Velha, Pissarra. Então nós ficamos com... Existe concorrência, claro que existe, mas ela não está fácil. E vou dizer mais. Eu fui cônsul das Filipinas para cá, para Santa Catarina e Rio Grande do Sul, 13 anos. E fui do comitê dos cônsulos internacionais lá na Bélgica. E todos eram advogados. E não é no Brasil que reclamavam. Eles já reclamavam, todos do mundo inteiro, eles dizem que em todos que estão, a advocacia cada vez piorou com os avanços tecnológicos, com os avanços do dia a dia, com os avanços do terrorismo, com os avanços de tudo que pode fazer, piorou a advocacia, se tornou mais difícil. Não é porque no Brasil não vai se tornar mais difícil. E aqui, Itajaí, é uma advocacia sofrida mesmo, viu? Porque tem advogados aí que estão trabalhando como empregados em diversos setores, né? E de vez em quando vem um parente ou outro e pede para ele fazer um serviço. Quer dizer, não estão na advocacia, mas fazem o serviço que eles podem, né? Eles podem, particular, e tira a concorrência. A concorrência é muito grande, mas o mercado é muito grande também, cada vez aumenta mais. Então, qual é o futuro da profissão? Como? Qual o futuro da profissão? Olha, o futuro da profissão é uma seleção natural. Ela vai se dando uma seleção natural. O pessoal vai vendo que os processos são que nem espólio, nunca se acabam.
E fica acumulando. O advogado recebe honorários hoje de um processo, tem que tocar 8, 7, 8, 9 anos. Eu tenho processo que não acabou ainda de 28 anos. Eu já recebi tudo, mas eu tenho que tocar por ordem da profissão. Quer dizer, eu advogo no mesmo local, de 44 anos, no mesmo local. Então, os advogados hoje estão por toda a cidade, em todo lugar tem advogado, né? Que tem que administrar o dia a dia, os custos do dia a dia, e fica difícil. Eu acho que ela tende, com uma tecnologia que nós da OAB vamos implantar, queremos implantar, esse projeto eu quero apresentar para o nosso presidente, vou terminar até o fim do ano, eu acho que vai melhorar muito para nós, vai melhorar. Isso expande em todo o estado, né? Vai ser como é que eu vou dizer, vai ser um estouro esse negócio aí apresentado por Santa Catarina no Brasil inteiro. Já pode dar uma prévia? A prévia é essa, é o controle, Mas vai ser um sistema visão, também... Não, Itajaí vai largar esse processo, porque ninguém está fazendo isso, nós é que estamos fazendo. Na realidade, o presidente, eu tenho falado para ele várias vezes que estou estudando, tem um pessoal técnico nisso aí, que eu contratei pessoalmente em meu nome para fazer isso aí, e nós vamos apresentar para a OAB. Daqui da OAB vamos para o Estado, não é? É um projeto para poder olhar o processo de cada advogado, que fase está, quando é que ele poderá ser julgado. E o segundo passo paralelo a esse é a mente eletrônica, é o julgamento eletrônico, não seria o julgamento eletrônico, seria da mente artificial. Entendeu? Porque já tem robô. Artificial. Pois é, já tem robô, não sei se viu, já tem robô que ele age com as expressões da pessoa, não é? Já tem carro que não precisa meter a mão na direção. Nos Estados Unidos, a Tesla lançou o carro sem direção só com painel eletrônico de um laptop e ele faz tudo, né? Para, da curva, tudo. Quer dizer, não entendo como que o judiciário não vai conseguir. A nossa lei tem lei de 45 ainda, né? Quer dizer, coisas velhas, são leis fáceis de se adaptar a essa mente eletrônica. Então, isso aí, a virtual, seriam decisões virtuais, entendeu? Mais ou menos. E estamos trabalhando nisso. Isso vai ser o estouro de tudo que nós vamos fazer esse ano na nossa OAB. Doutor Marco, o senhor falou ali, né, que quando a gente falou de ser um bom ou não tão bom, ou eficiente, não eficiente, mas a gente existe. Como ser um excelente advogado nesse mercado cheio de concorrência? Só existe uma palavra. O excelente advogado é um advogado ético, que respeita as éticas profissionais. Esse é o excelente advogado. Esse é o básico do nosso trabalho, é ética profissional. Entendeu? Aí, se nós tivermos a ética profissional do advogado, ele se torna um excelente advogado. O dinheiro não pode corromper a nossa ética. Doutor Marco, a gente falou de vários temas aqui, falamos dessa questão histórica e o senhor, na verdade, tem muito conhecimento, tem muita história para contar. E a gente gostaria de encerrar essa sua participação com uma história que o senhor realmente considera marcante dentro da sua profissão, relacionada à subseção. Que história o senhor poderia compartilhar com a gente? O histórico é de eu ter trabalhado para a ordem toda essa minha vida, como OABiano, não como advogado, como OABiano. Tudo que fiz pela ordem e tudo que eu continuo fazendo. Por isso eu não gosto de sair da ordem. Gosta de estar sempre presente, né? Sempre Inclusive, presente. O senhor gosta muito de enfatizar durante as solenidades de entrega, né, das carteiras dos advogados na OAB, essa importância da participação dos jovens advogados. Participando o advogado da classe dele, ele cria ética e traz para nós um bom início de trabalho e exemplos mais velhos. Doutor Marco, sempre muito bom conversar com o senhor. A gente acaba sempre aprendendo bastante pela sua experiência. Obrigada pela participação. A gente espera um retorno do senhor para uma outra conversa. Qualquer hora estou à disposição. Obrigado. Obrigada. Então, até a próxima. Não esqueça, você acompanha o programa OAB na TV todas as terças-feiras, às 10h30 da noite, aqui na TV Câmara, e reprise às quintas-feiras também, às 10h30 da noite.